Olá pessoal da Residência Multiprofissional em Saúde Mental da Unesc. Meu nome é Fernando Helmut, sou naturólogo e doutor em saúde coletiva, professor do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu sou um dos coautores do livro Medicalização da Vida, Ética, Indústria, Saúde Pública e Indústria Farmacêutica. E o tema do livro, a medicalização da vida, ela trata de como que a área da saúde, de uma forma geral, ela capturou o viver humano e transformou muitas das questões do cotidiano da vida das pessoas, que não são problemas de saúde, a problemas a serem tratados como sendo problemas de saúde. Esse é o tema da medicalização. Quando a gente tem, por exemplo, nascer ao morrer, passando por todas as fases da vida, inclusive a saúde mental, interferências na área da saúde. Hoje, se a gente olhar para os dados epidemiológicos do Brasil, que mais de 50% das crianças hoje nascem de cesárea, né, muito superior a 10 a 15% indicado pela Organização Mundial da Saúde, a gente percebe então que existe uma exacerbação da necessidade do uso de cesáreas, de tecnologias, desse tipo de tecnologia para nascer. Alguns chamam isso inclusive de violência obstétrica. Ou se a gente falar do morrer hoje, né, que boa parte ainda acontece nos hospitais. Claro que nós temos aí os cuidados paliativos e é esse tipo de cuidado que está transformando, desmedicalizando socialmente o morrer hoje, que é feito principalmente ainda, né, no âmbito hospitalar. E a gente pode falar de várias questões, por exemplo, no campo da saúde mental, dos problemas relacionados à infância, como o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ou o TOD, transtorno opositor desafiante, que trabalha, por exemplo, com critérios de diagnóstico de saúde mental, que tem ampliado muito a sua jurisdição e transformado até crianças que não teriam esse tipo de problema, né, mas que tem medicalizado para que ele se comporte de certo modo, como assim que a sociedade, os pais, a escola deseja. Não necessariamente estamos criticando a existência desse diagnóstico, mas essa ampliação é que é um problema, né? Ou mesmo a questão da depressão. Hoje a gente perdeu, por exemplo, a tristeza, a gente não fala mais que está triste, né? Geralmente a gente ouve que está depressivo, que as pessoas recorrem dizendo que está com uma doença propriamente dita. E a depressão hoje ela é tratada com um medicamento, né? E esse medicamento, cada vez mais novos medicamentos são produzidos, e essa tristeza tem sido aumentada, e aí a gente começa a ver uma questão também da medicalização social, que envolve várias questões também, por exemplo, a demanda da população por esses medicamentos quando às vezes não precisa, né? A falta de tempo para os profissionais de saúde fazerem um bom atendimento e um bom diagnóstico com base no histórico, no cuidado longitudinal dessas pessoas, de conhecer realmente a necessidade da saúde dessas pessoas para realmente fazer um bom diagnóstico, uma vez que o campo da saúde mental, os diagnósticos não são feitos por exames laboratoriais, por exemplo, né? Então, a questão da subjetividade ela fica bastante alta e podendo ter nesse curto espaço, por exemplo, de um médico prescrever, identificar uma doença quando na verdade não existiria essa doença naquele paciente, por exemplo. Então, esses são temas caros à medicalização da vida, de transformar problemas ou transformar atos do cotidiano em problemas de saúde a ser tratados. E um outro exemplo que a gente pode pensar do campo da população é, inclusive, a mortalidade que a gente tem hoje da população, por exemplo, estadunidense. Os Estados Unidos, que tem um sistema público de saúde não tão público, se a gente comparar com o Canadá, Inglaterra, ou mesmo com o Brasil, né? Ele tem um campo muito privado, né? Onde predomina o campo da saúde privada, onde predomina o excesso de medicamentos e de intervenções na área da saúde, e isso denota que a terceira causa de morte nos Estados Unidos é a iatrogenia, problemas causados pelo excesso de intervenção na área da saúde. Enquanto no Brasil e em vários países do mundo, e no Canadá, Estados Unidos, por exemplo, primeira e a segunda causa de morte respectivamente, problemas do aparelho circulatório e neoplasia, a terceira causa no Brasil, que são as causas externas, ou nos países como o Canadá,
Inglaterra, que tem um bom sistema de saúde público, é uma questão natural, doenças do aparelho respiratório. Nos Estados Unidos, a gente tem doenças relacionadas à iatrogenia, ao excesso da intervenção. Isso mostra também uma medicalização social, como ela está ligada também com esse campo mercadológico do aumento das vendas de procedimentos terapêuticos e de medicamentos propriamente dito. E é por isso que é importante os profissionais de saúde terem a consciência de que a saúde das pessoas é complexa e ela envolve muito mais, envolve umas questões sociais, questões ambientais, para além das questões biológicas e para além da intervenção propriamente dita farmacológica. E aí que a gente precisa pensar e refletir e contribuir mais com a saúde da população e não que os nossos atos, as nossas práticas de saúde possam ser, como acontece muitas vezes, causar danos e levar à morte. Eu agradeço e eu espero ter contribuído com vocês.